A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos a mais um domingo de louvor e adoração a Jesus. Nós estamos muito felizes pelo que Ele já tem feito, pelo que Ele tem feito no último domingo, pelo que Ele fez na quarta e pelo que Ele tem para fazer hoje. Então, se você está em casa aí, reúna a sua família ao redor do sofá, ao redor da mesa, chama todo mundo para estar junto. Esse é um momento de reverência, um momento de adoração, de nós louvarmos a Jesus, de nós engrandecermos o nome dEle. E eu queria, a gente não está aqui fisicamente, mas eu queria que você falasse para a pessoa que está do seu lado, eu vou falar aqui para os meninos. Fala aí, olha bem no fundo do olho dele, diz: Deus nunca perde o controle. Aí você vira agora para outra pessoa e fala: Deus nunca perde o controle. Amém? Você crê nisso? Nós cremos que o nosso Deus, Ele é soberano, independente do que nós estamos vivendo hoje no mundo, Ele está no controle de todas as coisas. Você crê? Nós cremos, por isso nós estamos aqui. Por isso feche os seus olhos aí no seu lugar, sabe? Comece a se conectar com o Espírito Santo, comece a colocar o seu coração nele, a sua expectativa nele, a sua esperança nele. Nós chamamos, Senhor. Nós chamamos, Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque a sua mão, o seu cuidado, a sua liberdade tem estado no nosso meio. Obrigado pela sua presença neste lugar, que o Senhor invada cada casa neste momento, invada, Senhor, cada quarto, sabe, cada pessoa que está com o celular agora, que está assistindo pela televisão, não importa, Jesus, não importa, a sua presença não tem barreiras. Que a qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, a sua presença invada a casa do meu irmão, da minha irmã. E que onde há tristeza, haja alegria. Que onde há medo, que haja esperança e paz essa noite, Pai. É o que nós oramos. E nós te agradecemos porque o Senhor é bom. E nós cremos e confiamos em Ti. Tu és o Deus poderoso e santo. Aleluia. Tudo está preparado. E o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por Ti. E todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Te adoramos, te adoramos. Nós exaltamos, porque não há outro igual. Não há outro igual. Não há outro igual. Aí no seu lugar, levante as suas mãos, erga a sua voz para declarar isso a Jesus. Só Tu és santo, não há ninguém igual. Só Tu és santo, 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 santo. Não há outro como Tu, não há outro. Os céus declaram, a terra declara, e nos unimos para dizer: só Tu és, só Tu
só tu és, não há outro como tu, não há outro como tu, não há seu nome é maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, o Deus forte, o Pai, Ele é o príncipe da paz, da paz. Só tu és santo, Jesus, só tu és. Ninguém é igual a ti, ninguém é. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Nós somos teus ministros, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Nós somos teus, só teus, não negue o seu fogo. Nós somos teus ministros, queremos queimar, queremos queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar da minha vida. Coisa que eu te peço, amado, todos os dias da minha vida. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei.
que chame, leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça e paz, povo de Deus. Que Deus possa nesta noite nos abençoar, que o Espírito Santo do Senhor possa estar aí em sua casa, em seu lar, cobrindo você, cobrindo a sua família. Que tudo que você possa fazer durante esta semana seja próspero no Senhor. Mais um culto de domingo em casa. Eu quero dizer que grandes coisas o Senhor tem feito por nós, grandes coisas o Senhor fez, grandes coisas o Senhor está fazendo e grandes coisas o Senhor fará por nós. Ele é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. Ele é um Deus que tem todas as coisas sob controle e nada foge do seu controle. Então acalma no Senhor, tenha um pouco mais de paciência, tira toda a ansiedade, lança por terra toda a ansiedade, porque Deus, verdadeiramente, o nosso Deus, Ele reina, e Ele é um Deus que cuida de cada um de nós, e Ele é um Deus que sabe de todas as coisas. Eu queria orar por você. Aí no teu lugar, baixe a sua cabeça e feche os seus olhos, que vamos falar com o Pai, vamos conversar com Deus. Meu Deus, meu Pai, meu Senhor, Tu és o nosso refúgio, meu Pai, Tu és a nossa fortaleza, o Deus em quem nós confiamos. E eu sei, Senhor, que o Senhor tem todas as coisas sob controle, Senhor. Aquilo, Deus amado, que os nossos olhos físicos conseguem ver, não serve, Deus, como referência, Deus, ou como termômetro, Deus amado, do teu agir, porque Tu és um Deus que age até no silêncio. Tu és um Deus que o Senhor tem verdadeiramente grandes coisas feito em cada um de nós. Deus, eu te peço, Deus, por este Brasil, Senhor. Oh Deus, eu te peço, Deus, por cada família, Senhor amado, que, Deus amado, que esta semana, Deus, ficaram, Deus, desempregadas, ó Senhor, e muitos, Deus amado, vão ser, Deus, desempregados, pessoas, Deus, sem condições, Deus amado, de pagar, Deus, as suas contas, pessoas sem condições, Deus amado, de ter renda, Senhor, porque Ele foi tirado tudo, Deus. Veio uma crise, veio, Deus, uma praga, veio, Pai Santo, um vírus, Deus amado, mas Tu és o Deus que pode, Deus amado, estender as Tuas mãos sobre esta nação, sobre esta terra e transformar todas as coisas. Mas até lá, meu Pai, nós queremos Te dizer que nós confiamos em Ti. Nós queremos Te dizer, Deus amado, que nós estamos, Deus amado, esperando em Ti, e aquilo, Deus amado, que os nossos olhos veem hoje, Senhor amado, não irá, Pai Santo, abalar aquilo que nós cremos em Ti, aquilo que o Senhor já construiu em cada um de nós. Eu te peço, Deus amado, visite cada casa, Senhor amado, Pai amado, neste lar, Senhor amado, nesta pessoa, Deus,
que hoje, Deus amado, pela primeira vez, Deus amado, o Pai ouve, Deus, e vê este culto, Senhor, que o Senhor possa tocar, Deus, neste coração, nessa casa e nessa família, meu Senhor, porque aonde o Senhor entra, aonde o Senhor está, há transformação, há cura, há milagres, meu Pai. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, como sacerdote do Senhor, Deus, eu levanto as minhas mãos e digo: Senhor, sara esta nação, transforma esta casa, transforma esta família, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, meu querido. Graças a Deus. O Senhor é um Deus bom, é um Deus que tem todas as coisas sob controle. Creia nisso, que Ele sabe, Ele conhece você. A palavra dele diz que Ele vai à divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas. Então Ele sabe exatamente aquilo que você está passando, Ele sabe exatamente daquilo que você está precisando. Eu queria te convidar esta noite para que você lance aos pés do Senhor toda a sua ansiedade, para que você lance aos pés do teu Deus toda a tua ansiedade, porque a palavra dele diz que Ele tem cuidado de nós. Preste atenção nos detalhes, naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus está fazendo, nas pequenas coisas, no suprimento, de onde você pensou que não viria e veio, de onde você pensou que não chegava e chegou. Apesar de tudo que está tendo aí, nós temos um Deus, que Ele é um Deus supridor das nossas necessidades, que um dos nossos grandes problemas é porque nós deixamos que a ausência das grandes coisas nos roube das pequenas coisas que Deus tem feito. Deus, Ele é um Deus de detalhes. Quantos problemas nós poderíamos ter deixado que não acontecesse? Quantos problemas poderiam não ter existido porque nós deixamos de dar um abraço, porque nós deixamos de pedir um perdão, porque nós deixamos de colocar nas mãos de Deus? Eu quero ler para você aí que está em sua casa, pegue a Bíblia e abra em Atos capítulo 20, versículo 7. Desculpa, Atos 27, capítulo 20, versículo 7, que diz: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até meia-noite, e havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbes, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram o jovem vivo, levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Querido, essa é a história do jovem Eutico, o jovem que ouviu que Paulo ia estar na cidade, um jovem que ouvia falar das grandes coisas, dos sinais e maravilhas que Paulo havia feito. Então esse jovem, ele acaba dormindo, porque Paulo, ele se estendeu muito em sua pregação, e ele acaba dormindo, e aí ele cai em um sono profundo, e dali ele despenca. Paulo, ele estava no cenáculo, e ali era um lugar de reunião, um lugar de culto, e por onde Paulo passava, iam muitas pessoas. Por onde Paulo ia muitas multidões para ouvir as boas novas, aquilo que Paulo tinha para falar. E aquele cenáculo, creio eu, que estava cheio, que tinha muita gente, não tinha lugar para ficar. E eu fico pensando, aquele menino entrando ali pelo meio dos povos, sabe, do povo ali, se
se desviando, se espremendo, aquele jovem, até que ele consegue um lugar, e o lugar que ele consegue é sentado na janela lá em cima, e ali ele se assenta, porque ele queria ver, ouvir o sermão de Paulo. Ele não queria perder o sermão daquele homem de Deus, ele sabia que Paulo era um homem de Deus. Aí a palavra de Paulo edificava aquele menino, e ele sabia disso, e por isso que ele estava lá. Então Paulo começa a pregar, e na pregação Deus começa a se mover, Deus começa a se manifestar, o Espírito Santo se movendo no meio da congregação, no meio do povo de Deus, no meio do culto, e o culto ele se estende, ele passa da hora, mas estava tão bom que Paulo continuou, Deus ainda tinha muitas coisas para falar. Então Eutico, no meio do sermão, ele cansa, ele tem sono. Quem sabe ele teve um dia cansativo, como nós temos. Quem sabe ele estava trabalhando e saiu direto do seu trabalho e foi correndo para ouvir a palavra de Paulo. A gente não sabe, mas a palavra de Deus diz que ele cai num sono profundo, e que ele cai do 3º andar e morre, é levantado como morto. E aí Paulo para a sua pregação. Imagine você, traga para o tempo de hoje, Paulo para o culto, e a palavra diz que ele deita-se sobre um jovem, e aí ele fala que a alma do jovem ainda está nele. O menino acorda, o menino é colocado de pé novamente, como um grande milagre. Foi realmente um grande milagre. E aí Paulo ele volta. O mais incrível é que Paulo, depois de tudo isso, depois de ter parado o culto, depois de ter parado o sermão, aí Paulo volta, como que diz assim, onde foi que nós paramos mesmo? E aí Paulo volta a pregar, e diz o texto que Paulo prega até de manhã, até o raiar do dia. O culto virou vigília, meu querido. O culto virou uma vigília, e depois que tem o romper do dia, e aí a palavra diz que ele parte o pão, e ele acerta o pão, ainda tem uma ceia. E quando o dia amanhece, Paulo, ele parte, ele vai para o seu compromisso, e o menino volta para a sua casa viva. Esse texto nos ensina algumas práticas que nós, como povo de Deus, precisamos adotar em nosso cotidiano, meu irmão. Nós vivemos em um mundo, em uma época, em uma era que as pessoas vivem ansiosas, as pessoas vivem querendo que as coisas aconteçam logo, querendo que as coisas aconteçam rapidamente. E esse texto, ele nos ensina que a gente precisa aprender. A vida se desenvolve nos detalhes. Aquilo que Deus tem para trabalhar na sua vida, aquilo que Deus começa a trabalhar em sua vida, Ele começa a fazer nos detalhes, meu amado. Deus, Ele é um Deus de detalhe. Deus, Ele é um Deus que Ele age nos detalhes, e muitas pessoas estão perdendo o melhor de Deus porque estão esperando grandes coisas, se prendem a grandes coisas, procuram grandes coisas, ficam de porta em porta, de lugar em lugar, buscando por grandes coisas, querem grandes coisas, sendo que Deus já está se manifestando. Pessoas que pensam, Deus não age na minha vida, Deus age na vida de fulano, Deus age na vida de Beltrano, mas na minha vida Deus não age, na minha vida Deus não faz. E Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está operando sinais e maravilha nos detalhes, nas coisas pequenas, e a gente não vê, a gente não consegue enxergar. Muitos estão preocupados por causa do coronavírus aí, muitos já estão sofrendo antecipadamente com o amanhã. O amanhã Deus pertence. Você precisa valorizar o teu hoje. Esse momento teu aí na tua casa, assistindo esse culto, é esse momento que você deve valorizar. É esse agora que você deve valorizar. Quantos problemas nós não teríamos se nós não pedíssemos perdão? Quantos casamentos, quantas amizades
não tinham deixado de existir, porque nós sonegamos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um me perdoe, um desculpe, como se nós fôssemos donos da verdade. Nós sonegamos a nós e aos outros as mínimas coisas, as pequenas coisas, os detalhes. A gente muitas das vezes viciado ou ansioso pela ganância de grandes coisas, de grandes movimentos, de grandes milagres, nós perdemos os micros milagres. Você hoje comeu, você hoje está vivo, isso é um milagre de Deus. Nós ficamos na espreita de uma grande coisa, de um dia em que Deus irá se manifestar poderosamente, sendo que Deus, Ele já se manifestou poderosamente hoje na tua vida, na tua casa, na tua família, porque Ele é um Deus que tem cuidado de nós, e nós não conseguimos perceber. O dia passa, os milagres estão acontecendo e nós não conseguimos ver os milagres de Deus. Olhe para trás, vê aquilo que Deus já fez, vê aquilo que o Espírito Santo já produziu. Hoje você acordou, você tomou café, você almoçou, teve um pãozinho, teve um café, teve um prato quentinho, um pãozinho com manteiga. Você saiu hoje da sua casa alimentado. É bem provável que você esteja aí assistindo esse culto alimentado. As pessoas vão para o trabalho, Deus abre porta, e a porta, quando é fechada, quando o trabalho é fechado, se a pessoa é de Deus e Deus é um Deus na vida dela, essa porta, mesmo a despeito dessa porta fechada, Ele é um Deus supridor. Mesmo aqueles que não têm, eu duvido, eu não conheço uma pessoa, ainda que não seja cristã, que quando passou por um aperto e gritou: Senhor, me socorra, se o Senhor não socorreu. A palavra dele diz que Ele é o nosso socorro, bem presente num dia da nossa angústia. Então pare de ansiedade, pare de pensar naquilo que vai acontecer amanhã, porque o teu Deus, Ele é um Deus de hoje, e Ele tem feito milagres em tua vida hoje. Você não tem domínio com o teu ontem, ele já passou. Você não tem domínio com o teu amanhã, porque o amanhã ainda não existe. Então tudo que você pode fazer hoje. E é no hoje que Deus tem operado e tem feito grandes coisas na tua vida. Os encontros, as palavras, os alimentos, tudo que Deus proporcionou. Você está caminhando com as suas próprias pernas. E se você que está aí assistindo, você não caminha com as suas próprias pernas, você está vivo. Há uma promessa de vida, há um corpo incorruptível prometido pelo nosso Deus, que Ele disse que nós seremos transformados. A vida eterna para mim e para você. Querido, nós somos um milagre. Todos os dias nós somos um milagre. Só que por alguma razão a gente vai perdendo a capacidade de valorizar as pequenas coisas. Nós vamos sendo sufocados pela correria, pela ansiedade, e nós vamos perdendo as pequenas coisas. A gente não percebe que as grandes coisas é justamente o acúmulo de pequenas coisas. Há muita gente esperando coisas grandes que nunca irão acontecer. Por quê, pastor? Porque Deus, Ele só dá grandes coisas para quem valoriza as pequenas coisas que Ele faz. As grandes coisas virão na tua vida quando você valorizar as pequenas coisas que Deus está fazendo. E Deus hoje fez pequenas coisas que aos nossos olhos nós não conseguimos ver, mas são milagres concretos e absolutos sobre mim e sobre você. Nós respiramos, nós estamos vivos,
E o fato de termos uma enfermidade ou não é termômetro para dizer que Deus não está agindo, que Deus não está fazendo. Então as grandes coisas vêm sobre nós quando nós valorizamos as pequenas coisas. A palavra de Deus mesmo diz: foste fiel no pouco, pois então sobre o muito eu te colocarei. Foste fiel sobre o micro, sobre aquilo que você julga que não é muito bom, não é tão milagre assim, mas se você for fiel nessas coisas pequenas que Deus tem feito, Deus irá te colocar sobre as coisas grandes. A gente vê uma geração de gente infeliz, chorando por aquilo que não tem, ansiando por aquilo que não tem, ansiosos por aquilo que não tem. Mas se essas pessoas percebessem aquilo que tem, aquilo que não tem, aquilo que ele não tem, não exerceria dele tanto poder, aquilo que ele não tem, não exerceria dele tanta dor. Tudo é a forma de como a gente enxerga as coisas. Então, querido, guarde uma coisa: as atividades que você tem que fazer amanhã não pode roubar você, não pode abster você de receber aquilo que Deus tem para você hoje, aquilo que Deus tem preparado para você hoje. O texto de Paulo, aqui que nós lemos, está escrito, né, na parte B de Atos 7, diz assim: Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Ou seja, o texto ele faz questão de explicar de que Paulo tinha compromisso amanhã, que Paulo tinha compromisso, e a ideia diz que Paulo tinha compromisso bem cedo, no outro dia cedo. Então eu estou aqui hoje, você está aí assistindo este culto, todos nós temos compromisso amanhã, na segunda-feira, mas o meu compromisso que eu tenho amanhã não pode me roubar aquilo que Deus tem para mim hoje. Eu quero que você entenda isso. Muitos de nós ainda estão trabalhando e acordam na madrugada, tem compromissos, mas aqui o texto diz que ele prolongou a sua palavra até mais tarde. E aí aconteceu do jovem Eutico cair de lá de cima, morrer, e Paulo ainda interromper o culto e ainda ir lá ressuscitar o jovem Eutico, e depois ele volta ainda para a pregação, porque Deus ainda tinha revelação, Deus ainda tinha muito o que fazer. Ele resolve o problema, e ao invés dele aproveitar que já estava cansado, já estava tarde, tinha que levantar cedo, tinha que sair, não, ele volta para poder pregar, porque Deus ainda tinha revelação naquele dia, Deus ainda tinha coisa para fazer naquele dia. É como se Paulo dissesse: eu não posso permitir que o amanhã me roube aquilo que Deus tem para mim hoje. Eu quero que você entenda isso. Está aí, você liga a televisão, é coronavírus, você muda de jornal, é coronavírus, para todo canto que você vai é coronavírus, você resolve ir na rua comprar algo, tudo que você ouve no supermercado é coronavírus. Não deixe que o coronavírus te roube aquilo que Deus tem para você hoje. Não deixe que essa pandemia roube de você a visão de que você veja as micros coisas, os pequenos milagres, as coisas que Deus está fazendo, aquilo que Deus está te cercando e te provendo neste dia de hoje, querido. Ele te provê hoje. Ele é um Deus que cuida de cada um de nós. Ele é um Deus que provê em mim e em você grandes coisas. E Paulo volta para o culto, e Paulo continua a pregar. Por quê, pastor? Porque Deus ainda estava desenvolvendo, Deus ainda estava se manifestando. E Paulo, ele faz isso até de manhã. No outro dia, ele vai cansado mesmo, ele vai com sono mesmo, ele vai para o seu compromisso, mas ele vai cheio do poder de Deus, ele vai cheio do Espírito Santo, meu amado. Quantos de nós temos deixado de receber o que Deus tem hoje, o que Deus tem preparado para nós hoje, por causa de preocupações do amanhã? Quantos de nós não tem conseguido dormir o hoje, sabendo que Deus cuidou? Muitos, essa noite, quando você for deitar, você durma
Confie no teu Deus, confie no teu Senhor. Muitas das vezes a bênção está naquilo que Deus tirou. Eu quero ler algo aqui de um escritor chamado Júlio César, pastor. Ele diz assim: às vezes Deus não vai te livrar da crise para que você aprenda a ouvir a voz dele dentro da crise. Às vezes Deus não vai te livrar, não, às vezes Deus vai te levar ao deserto para você ver as mãos dele sobre você no deserto. Tempestade ou deserto, não importa, Ele está nos ensinando a confiar nele. Confie no Senhor teu Deus, confie naquilo que Deus tem feito para você, confie naquilo que Deus tem proposto para você. Ele não se esquece dos seus. Ele diz em sua palavra: ainda que uma mãe que se esqueça do seu filho, que uma mãe que amamenta o seu filho, se ela se esquecer dele, o Senhor, todavia, não me esquecerei de ti. Ele é um Deus que Ele não se esquece. Ele sabe da tua dor, Ele sabe das tuas angústias, Ele conhece os teus anseios. Mas comece a ver as pequenas coisas, comece a prestar atenção nos micros milagres, porque Ele é um Deus que Ele tem milagre para mim e para você. Fique com essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida, a sua semana poderosamente. Eu quero orar por você. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Meu Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de cada um de nós. O Senhor é o Deus do impossível. Tua palavra diz que antes que houvesse sol, o Senhor já era, e não há quem possa escapar das tuas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então o Senhor é um Deus que opera em nós. O Senhor é um Deus que opera em nós na fornalha. O Senhor é o Deus que opera em nós na cova dos leões. O Senhor é o Deus que opera em nós na falta, no deserto. O Senhor é um Deus que opera em nós na fartura, Senhor. Que possamos, Deus, guardar, Deus amado, o nosso coração, Deus, que possamos, Deus amado, acalmar, Deus amado, o nosso ânimo, Deus, a nossa alma, e entender que nós não temos poder em nós para mudar nada, nenhuma situação, mas o Senhor é o Deus que nos cerca, o Senhor é o Deus que nos atrai com laços de bondade. Deus, eu te apresento cada filhinho nosso, Senhor, cada família, cada casa, Deus, por onde, Deus amado, esse vídeo, Deus amado, esse culto entrar, que as tuas bênçãos entrem, Senhor, que a tua presença entre, e que haja transformação, e que haja cura, meu Pai. Por isso, meu Deus, nós louvamos o teu nome. Certamente, meu Pai, toda honra, toda glória será dada a ti, e somente a ti. Amém. Graças a Deus. Amém, querido. Fique com essa palavra. Eu quero dizer que a igreja, ela está aberta de terça a sexta-feira, das 14 horas às 18h30. Venha orar. É tempo de arrependimento. É tempo não de uma oração de guerra, mas sim de uma oração de arrependimento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é tempo de humilhação, é tempo de clamor, é tempo de reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, e falar: Senhor, nos perdoe e sare a nossa terra. Eu abençoo a tua semana, eu abençoo a tua vida, em nome de Jesus. Shalom, graça e paz.